Um proprietário de hotel intimida um zelador negro idoso, até que Cristiano Ronaldo envolve-se. O vento quente carregava o cheiro de terra seca quando Helena desceu do ônibus na entrada de Águas Claras, um vilarejo encravado no coração do cerrado brasileiro, que há 3 décadas não via seu rosto. Aos 45 anos, ela carregava apenas uma mala surrada e o peso das memórias que jurou enterrar. Os cabelos grisalhos prematuros, cortados na altura dos ombros, dançavam com a brisa, enquanto seus olhos castanhos, atentos como os de um pássaro, assustado, examinavam as mudanças no horizonte. A pequena praça central, antes um simples descampado com um coreto de madeira, agora ostentava bancos coloridos e uma estátua do fundador da cidade. Crianças corriam sob a sombra dos ipês amarelos, alheias à história silenciosa que as paredes das casas ao redor guardavam. Helena ajustou a alça da bolsa no ombro e respirou fundo. Havia prometido a si mesma nunca mais pisar naquele lugar, mas a notícia da doença terminal de Dona Clara, sua mãe, derrubara todas as suas defesas. 3 dias, pensou. Só preciso ficar 3 dias, resolver o que for necessário e ir embora. Helena caminhou pela rua principal, percebendo os olhares curiosos que a seguiam. Em uma cidade onde todos se conheciam, um rosto do passado causava mais alvoroço que a chegada de um forasteiro. A mercearia do seu Antônio havia se transformado em um mini-mercado com ar-condicionado. A antiga farmácia agora tinha uma fachada moderna, mas o aroma doce das pamonhas da Dona Zefa ainda pairava no ar, como se o tempo tivesse respeitado ao menos aquele pedaço de sua infância. Parou em frente à casa azul de janelas brancas na Rua das Acácias. A tinta estava descascando, e o jardim, antes meticulosamente cuidado, apresentava sinais claros de negligência. As rosas que sua mãe tanto amava haviam sido substituídas por um silêncio vegetal. Helena hesitou antes de empurrar o pequeno portão de ferro que rangia exatamente como em suas lembranças. O som era como uma máquina do tempo, transportando-a instantaneamente para seus 15 anos, quando saiu por aquele mesmo portão, jurando nunca mais voltar. Helena? A voz rouca veio da varanda, onde uma senhora magra, com os cabelos completamente brancos e os olhos afundados em um rosto marcado pelo tempo, apoiava-se em uma bengala. "Oi, mãe", respondeu Helena, sentindo a garganta apertar. 3 décadas de silêncio e mágoas condensadas em 2 palavras. Helena subiu os degraus de cimento rachado. Cada passo, um esforço contra a gravidade de seu próprio passado. Quando chegou ao topo, ficou frente a frente com Clara. Nem abraço, nem lágrimas. Apenas o reconhecimento silencioso de que o tempo havia passado implacavelmente para ambas. "Você demorou", disse Clara, virando-se para entrar na casa, como se Helena tivesse saído apenas na manhã anterior para comprar pão. Helena a seguiu, carregando sua mala e uma tempestade interior que ameaçava se transformar em dilúvio. A casa por dentro era um museu de memórias congeladas. Os mesmos móveis antigos, as mesmas fotografias na parede, incluindo uma de Helena aos 14 anos, sorrindo ao lado de um garoto de cabelos escuros e sorriso fácil, Ricardo. Helena desviou o olhar rapidamente daquela imagem, como se pudesse se queimar. "Coloquei lençóis limpos no seu antigo quarto", disse Clara, dirigindo-se com passos lentos para a cozinha. "Você deve estar com fome depois da viagem." Helena queria dizer que não estava, que havia comido no ônibus, que não precisava de nada. Mas as palavras ficaram presas na garganta quando entrou no seu antigo quarto e viu que estava exatamente como o deixara. As mesmas cortinas floridas, a mesma colcha amarela, os livros arrumados na estante, os pôsteres de bandas dos anos 90 ainda colados na parede. Era como se Clara tivesse transformado o espaço em um santuário, esperando pacientemente por um retorno que Helena jurou nunca aconteceria. Largou a mala no chão e sentou-se na beirada da cama, tentando controlar a respiração. As paredes pareciam se fechar sobre ela, carregadas de lembranças que preferia ter esquecido. "Helena, o jantar está pronto",
A voz de Clara soou do corredor. Na cozinha, um prato de frango com quiabo e angu esperava por ela. Sua comida, favorita de infância. Helena sentou-se em silêncio, observando a mãe que, mesmo visivelmente fraca, insistia em servir-lhe mais um pouco. "Como está seu trabalho em São Paulo?" perguntou Clara, sentando-se à sua frente. "Bem, a editora cresceu bastante nos últimos anos", respondeu Helena mecanicamente. "Você continua escrevendo aqueles livros?" "Romances, mãe. Sim, continuo." O silêncio caiu pesado, entre elas preenchido apenas pelo tilintar dos talheres nos pratos. Helena podia sentir as perguntas não feitas pairando no ar como fantasmas. "O médico disse que tenho 6 meses, no máximo", disse Clara subitamente, sem erguer os olhos do prato. "Câncer no pâncreas, estágio avançado. Não quis fazer. Quimioterapia. Não há sentido em prolongar o sofrimento." Helena sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por mais que soubesse da doença da mãe, ouvir a sentença de morte pronunciada com tamanha serenidade a deixou sem palavras. "Por que me chamou, mãe? Depois de todo esse tempo..." Clara finalmente ergueu os olhos tão semelhantes aos de Helena e respondeu: "Porque há coisas que precisam ser ditas antes que seja tarde demais. E porque você precisa saber a verdade sobre seu pai e sobre aquela noite." O ar pareceu ser sugado do ambiente. Helena sentiu o coração acelerar. Durante toda a sua vida, Clara havia se recusado a falar sobre seu pai, dizendo apenas que ele os abandonara antes mesmo de Helena nascer. E quanto àquela noite, a noite que havia mudado tudo, a razão de sua fuga desesperada de Águas Claras era um assunto proibido, enterrado sob camadas de silêncio e vergonha. "Não quero falar sobre isso", cortou Helena, levantando-se, abruptamente. "Você vai precisar enfrentar o passado em algum momento, filha. E não tenho muito tempo." 30 anos, mãe. 30 anos sem uma ligação, sem uma carta. E agora você decide que precisamos conversar? A voz de Helena tremia. Clara abaixou a cabeça, derrotada. "Você tem razão. Eu falhei com você. Mas antes de me julgar, talvez devesse visitar o Ricardo. Ele ainda mora aqui, sabia? Na antiga casa dos pais dele, perto do rio." Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ouvir aquele nome. Ricardo, o primeiro amor, o melhor amigo, a pessoa que ela mais havia ferido ao partir. "Ele se casou?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Clara balançou a cabeça negativamente. "Nunca. Tornou-se professor na escola municipal. As crianças o adoram." Helena murmurou uma desculpa e refugiou-se no quarto, onde passou horas olhando para o teto, presa entre as memórias do passado e o peso do presente. Do lado de fora, o vento agitava as folhas das árvores, trazendo o aroma doce das flores de ipê que anunciavam a chegada de setembro. Na manhã seguinte, Helena despertou com o canto dos pássaros e o cheiro de café fresco. Por um momento, desorientada entre o sonho e a vigília, pensou estar de volta à adolescência. A realidade a atingiu quando viu os primeiros fios grisalhos no espelho do antigo guarda-roupa. Encontrou Clara na cozinha, parecendo ainda mais frágil à luz da manhã. Mesmo doente, havia preparado um café completo, bolo de fubá, pão de queijo, frutas frescas, um esforço visível para agradar a filha que havia se tornado uma estranha. "Pensei em ir à cidade hoje", disse Helena, tentando soar casual, ver como as coisas mudaram. Clara assentiu, um pequeno sorriso no canto dos lábios. Ambas sabiam que Helena não estava interessada apenas nas mudanças da cidade. Águas Claras havia crescido, mas ainda mantinha o ritmo lento das pequenas cidades do interior. Helena caminhou pela praça principal, reconhecendo rostos envelhecidos de sua juventude. Alguns a cumprimentavam com surpresa, outros fingiam não reconhecê-la. Os sussurros a seguiam. "É a filha da Dona Clara, aquela que foi embora depois do acidente." Helena acelerou o passo, dirigindo-se inconscientemente para o rio que cortava a cidade. O caminho das garças, como era chamado, havia sido transformado em uma pequena área de lazer, com bancos e uma trilha bem cuidada. Foi ali, seguindo o curso sinuoso das águas, que avistou a velha casa de madeira com varanda
que pertencera aos pais de Ricardo. Parou a alguns metros de distância, o coração martelando no peito. Um homem de costas regava um pequeno jardim. Mesmo depois de tantos anos, reconheceu imediatamente a postura, a maneira como inclinava ligeiramente a cabeça para o lado. Ricardo, mais alto do que se lembrava, com os cabelos agora salpicados de branco, mas inconfundivelmente Ricardo. Helena hesitou considerando a possibilidade de fugir antes que ele a visse, mas naquele exato momento, como se sentisse sua presença, Ricardo virou-se. O olhar de reconhecimento, seguido por uma expressão que misturava surpresa e algo que Helena não conseguiu identificar, a paralisou no lugar. Helena Martins, disse ele, com uma voz mais grave do que a que povoava suas lembranças. Oi, Ricardo, respondeu, sentindo-se novamente uma adolescente insegura. Um silêncio pesado se instalou entre eles, carregado de 30 anos de palavras não ditas. Ricardo pousou o regador no chão e secou as mãos no jeans surrado. Soube da sua mãe, disse ele finalmente. Sinto muito. Obrigada. Outro silêncio. O canto dos pássaros e o murmúrio do rio pareciam ensurdecedores. Quer entrar? Posso fazer um café, ofereceu Ricardo apontando para a casa. Helena hesitou. Entrar naquela casa seria como abrir uma caixa de Pandora cheia de lembranças que havia passado décadas tentando suprimir. Mas algo no olhar de Ricardo, talvez a ausência da raiva que esperava encontrar, a fez aceitar com um aceno de cabeça. A casa por dentro era surpreendentemente diferente do que lembrava. Os móveis antigos haviam sido substituídos por peças simples e modernas. As paredes, antes cobertas de papel de parede florido, agora exibiam um tom suave de azul. Apenas a velha poltrona de couro do pai de Ricardo permanecia no canto da sala, como uma relíquia de outro tempo. Ricardo desapareceu na cozinha, retornando momentos depois com 2 xícaras de café. Ainda bebe com açúcar? Perguntou. O fato de ele se lembrar desse detalhe insignificante a pegou desprevenida. Sim, obrigada. Helena observou Ricardo enquanto ele se sentava na poltrona à sua frente. As linhas do tempo estavam marcadas em seu rosto, mas os mentons de olhos verdes ainda tinham o mesmo brilho intenso que a havia cativado tantos anos atrás. Então, professor, perguntou tentando preencher o vazio. Professor de história. Não era exatamente o que eu planejava, mas acabei gostando. E você? Sua mãe mencionou que escreve livros. Romances, sim. Histórias de amor com finais felizes, respondeu percebendo a ironia em suas próprias palavras. Um sorriso triste passou pelo rosto de Ricardo. Finais felizes. Algo que não tivemos, não é? A franqueza da observação a desarmou completamente. Helena sentiu o peso de 3 décadas de culpa desabando sobre seus ombros. Ricardo, sobre aquela noite. Ele ergueu a mão, interrompendo-a. Foi há muito tempo, Helena. Éramos praticamente crianças. Mas eu fugi. Sem explicações. Sem despedidas. Você merecia mais do que isso. Ricardo suspirou profundamente. Todos fizemos escolhas. Eu também cometi erros. Um silêncio reflexivo caiu entre eles. Helena olhou pela janela, vendo o rio que serpenteava à distância. O mesmo rio onde, numa noite de setembro, 30 anos atrás, suas vidas haviam mudado para sempre. Por que voltou agora? Perguntou Ricardo, suavemente. Minha mãe está morrendo, respondeu Helena, a voz embargada. Ela disse que tem coisas para me contar, sobre meu pai, sobre aquela noite. Uma sombra pareceu cruzar o rosto de Ricardo. Você nunca soube a verdade, soube? Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que verdade? Ricardo levantou-se lentamente, indo até uma estante. Retirou uma caixa de madeira e a trouxe até Helena. Talvez seja melhor você ver por si mesma. Dentro da caixa havia recortes de jornais amarelados pelo tempo, cartas e fotografias antigas. Helena pegou um dos recortes, datado de setembro, de 1994. A manchete a fez congelar. Acidente no rio Águas Claras deixa um morto e um desaparecido.
Eu não entendo, murmurou Helena, sentindo o mundo girar ao seu redor. Seu pai não abandonou vocês, Helena. Ele morreu naquela noite, tentando salvar uma criança que caíra no rio durante a tempestade. Helena sentiu como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Suas mãos tremiam ao pegar outro recorte que mostrava a foto de um homem sorridente. Professor local desaparece após tentar resgatar criança. Este é meu pai? Ricardo assentiu gravemente. Cristiano Martins. Ele era meu professor, de literatura no colégio. Foi ele quem me inspirou a me tornar professor. Helena deixou escapar um soluço, incapaz de conter as lágrimas. Durante toda a sua vida, havia carregado a crença de que seu pai os abandonara, uma ferida que nunca cicatrizara completamente. E agora, descobria que ele havia morrido como um herói, tentando salvar uma vida. Por que minha mãe nunca me contou? Por que deixou que eu acreditasse que ele nos abandonou? O trauma, talvez, respondeu Ricardo gentilmente. Ela nunca se recuperou completamente da perda. E depois... O quê? Insistiu Helena, enxugando as lágrimas. Ricardo hesitou, claramente desconfortável. Depois vieram os rumores. Pessoas da cidade começaram a especular que não havia sido um acidente. Que seu pai... Que meu pai o quê, Ricardo? Que ele havia tirado a própria vida. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As peças de um quebra-cabeça, que nunca fizera sentido, começavam a se encaixar. O silêncio obstinado de sua mãe sobre o passado, o comportamento estranho dos moradores da cidade, o modo como sempre cochichavam quando ela passava. Mas isso não é verdade, é? Perguntou a voz trêmula. Ricardo pegou sua mão, um gesto de conforto que atravessou 3 décadas de distância. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite, Helena. A única testemunha foi a criança que ele salvou e ela estava em estado de choque. O corpo do seu pai nunca foi encontrado. Helena se levantou abruptamente, caminhando pela sala como um animal enjaulado. Toda sua vida havia sido construída sobre uma mentira. Ou pior, sobre a ausência deliberada da verdade. E aquela noite, a noite em que fugi, a noite do aniversário de 10 anos da morte do seu pai, completou Ricardo suavemente. A noite em que você descobriu algumas dessas cartas no sótão da sua casa. As memórias começaram a voltar, como flashes dolorosos. Ela, vasculhando o sótão em busca de decorações para uma festa, encontrando uma caixa com pertences de seu pai. As cartas mencionando depressão, uma carta de despedida inacabada. O horror da descoberta, correndo para Ricardo em busca de conforto, a discussão devastadora com sua mãe depois... Eu acusei minha mãe de esconder a verdade, murmurou Helena, mais para si mesma do que para Ricardo. Disse coisas horríveis a ela, e então simplesmente fugi. Você tinha apenas 15 anos, Helena. Era muito para processar. Helena voltou a se sentar, sentindo o peso de anos de ressentimento sendo substituído por uma dor diferente, mais aguda e imediata. Preciso falar com minha mãe. Ricardo assentiu, compreensivo. Você deveria. Mas antes, ele hesitou, parecendo escolher cuidadosamente as palavras. Há outra coisa que você precisa saber, sobre aquela noite e sobre nós. O coração de Helena acelerou. A última vez que vira Ricardo, antes dessa tarde, havia sido naquela mesma noite fatídica. Após a terrível discussão com sua mãe, correra para ele em lágrimas. E então, você me disse que me amava, murmurou ela, a lembrança emergindo das profundezas de sua mente. E você disse que também me amava, mas que precisava partir, completou Ricardo, o olhar distante. Ofereci-me para ir com você, lembra? Helena assentiu, a garganta apertada demais para falar. Você me pediu tempo. Disse que iria arrumar suas coisas e me encontraria na estação de ônibus à meia-noite. Mas eu nunca apareci, concluiu Helena, a voz embargada. Peguei o ônibus das 10. Estava com medo de que, se te visse novamente, não conseguiria partir. Os olhos de Ricardo brilharam, com lágrimas contidas. Esperei a noite toda. E na manhã seguinte,
e no dia seguinte a esse. Durante semanas checava cada ônibus que chegava esperando te ver descer. Sinto muito, sussurrou Helena, sentindo o peso daquelas palavras insignificantes diante da magnitude de sua ação. Ricardo sorriu tristemente. Sabe o que é mais irônico? Acabei deixando Águas Claras alguns anos depois. Fui para São Paulo fazer faculdade. Poderíamos ter nos encontrado lá, construído uma vida juntos, mas o destino tinha outros planos, completou Helena. Eles se olharam em silêncio, o peso de 3 décadas de possibilidades perdidas pairando entre eles. Helena percebeu que, apesar do tempo e da distância, algo do antigo Ricardo ainda estava ali. A gentileza nos olhos, a maneira como inclinava a cabeça quando estava pensativo. E algo dentro dela, um sentimento que acreditava ter enterrado há muito tempo, remexeu-se, despertando lentamente. Nunca é tarde demais, você sabe, disse Ricardo como se lesse seus pensamentos. Para recomeçar, para perdoar. Helena sabia que ele não estava falando apenas sobre os dois, mas também sobre sua relação com Clara. 30 anos de silêncio e ressentimento, baseados em uma compreensão incompleta do passado. Preciso ir, disse, levantando-se abruptamente. Preciso falar com minha mãe. Ricardo assentiu, compreensivo. Ela te esperou por muito tempo, Helena. Helena caminhou até a porta, parando antes de sair. Posso te ver novamente antes de partir? O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo era o mesmo que povoava suas memórias mais doces. Estarei aqui. O caminho de volta para a casa de sua mãe pareceu interminável. A cada passo, Helena sentia o peso das revelações daquele dia comprimindo seu peito. Os ipês amarelos que ladeavam a estrada pareciam testemunhas silenciosas de seu retorno, suas flores brilhando como pequenas lâmpadas sob o sol da tarde. Quando chegou, encontrou a casa vazia. Um bilhete na mesa da cozinha, escrito com a caligrafia trêmula de Clara, indicava que ela havia ido ao cemitério. Helena sabia exatamente onde encontrá-la. O pequeno cemitério de Águas Claras ficava no alto de uma colina suave, de onde se podia ver toda a cidade. Enquanto subia a trilha de pedras, Helena sentiu uma estranha sensação de déjà vu, como se tivesse feito aquele mesmo caminho inúmeras vezes em seus sonhos. Avistou sua mãe à distância, uma figura frágil, ajoelhada, diante de um túmulo simples, sob a sombra de uma árvore antiga. Ao se aproximar, Helena pôde ler a inscrição na lápide: Cristiano Martins, 1968-1994, amado esposo, pai e herói. Clara não se virou ao ouvir os passos da filha, como se já soubesse que ela viria. Ele adorava esse lugar, disse, a voz fraca. Dizia que era o melhor ponto para ver o pôr do sol em toda a cidade. Helena ajoelhou-se ao lado da mãe, observando a foto emoldurada no túmulo. O mesmo homem sorridente do recorte de jornal, com olhos idênticos aos seus. Por quê? Mãe? Perguntou Helena, a voz embargada. Por que me deixou acreditar que ele nos abandonou? Clara fechou os olhos, como se a pergunta fosse um golpe físico. No começo era dor demais. Não conseguia nem pronunciar o nome dele sem... Era esmoronar. Depois vieram os rumores, Ricardo. Me contou. Clara assentiu lentamente. Seu pai sofria de depressão. Havia considerado tirar a própria vida. Mais de uma vez. Estávamos lutando juntos contra isso. Ele estava melhorando, Helena. Estava realmente melhorando. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto enrugado de Clara. Então aquela tempestade terrível, a criança no rio, ele não hesitou. Mergulhou para salvá-la. A criança sobreviveu, mas seu pai... Helena sentiu um nó na garganta. Os moradores começaram a sussurrar, continuou Clara. Diziam que não havia sido um acidente, que ele havia usado a situação como desculpa para acabar com tudo, como se o heroísmo dele fosse apenas uma fachada para o suicídio. A raiva na voz de Clara era palpável, uma ferida que 3 décadas não haviam conseguido cicatrizar. Não podia suportar que você crescesse ouvindo essas mentiras. Sobre seu pai. Preferi que acreditasse que ele nos abandonou a pensar que tirou a própria vida. E então, quando você encontrou aquelas cartas no sótão, eu fugi, completou Helena,
a voz trêmula, sem dar a você a chance de explicar. E eu deixei você ir, respondeu Clara, finalmente olhando para a filha. Meu maior erro. Deveria ter ido atrás de você. Deveria ter te contado toda a verdade. Mas estava tão quebrada, Helena. Primeiro perdi seu pai, depois você. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. Helena olhou para o horizonte, imaginando quantas vezes seu pai havia contemplado aquela mesma vista. Quantos pores do sol elas haviam perdido, mãe e filha, por causa de segredos e mal-entendidos. Aquela noite, quando fugi, começou Helena hesitante. Disse a Ricardo que o encontraria na estação à meia-noite, mas nunca apareci. Peguei um ônibus anterior, sem me despedir. Clara a olhou com surpresa. Você e Ricardo nos amávamos. Pelo menos, achávamos que sim. Éramos tão jovens. Ele nunca deixou de te amar, sabia? Disse Clara suavemente. Todos esses anos, nunca o vi com ninguém. Uma vez bêbado no aniversário da morte do seu pai, ele me confessou que ainda esperava por você. Helena sentiu uma dor aguda no peito, pensando nos anos perdidos, nas possibilidades que jamais se concretizariam. Depois que fiquei doente, continuou Clara, foi Ricardo quem me convenceu a te procurar. Disse que a vida é curta demais para morrermos carregando arrependimentos. Helena não conseguiu conter os soluços que sacudiam seu corpo. 30 anos de ausência, de mágoa, de distância, tudo baseado em um entendimento incompleto, em segredos e suposições. Sinto muito, mãe, conseguiu dizer entre lágrimas. Sinto muito por ter fugido, por ter te deixado sozinha, por tanto tempo. Clara abriu os braços e Helena se entregou ao abraço que havia evitado desde que chegara. Ali, no alto da colina, sob o céu em chamas do entardecer, mãe e filha se permitiram chorar juntas todas as lágrimas que haviam guardado por 3 décadas. Seu pai teria ficado tão orgulhoso da mulher que você se tornou, sussurrou Clara, acariciando os cabelos da filha como fazia quando ela era pequena. Helena pensou no homem sorridente da fotografia, cujos traços ela carregava como uma herança invisível. Num movimento impulsivo, pegou o caderninho e a caneta que sempre levava, na bolsa, e começou a escrever. As palavras fluíam como se sempre tivessem estado lá, esperando para serem libertadas. Querido pai, hoje te conheci pela primeira vez. Clara observava em silêncio uma expressão de paz iluminando seu rosto. Cansado, quando Helena terminou de escrever, dobrou cuidadosamente o papel e o colocou sob uma pedra diante do túmulo. Ele vai ler, disse Clara com uma certeza que Helena invejou. Lado a lado, observaram o sol desaparecer no horizonte, pincelando o céu com as cores intensas de setembro. Helena sentiu uma estranha sensação de completude, como se um círculo que havia sido interrompido há 30 anos finalmente se fechasse. Acho que sei o que quero fazer agora, disse Helena. Suavemente. O quê? Quero escrever a história do meu pai, a verdadeira história. Não como um romance com um final feliz, mas como ela realmente foi, com toda a sua beleza e toda a sua dor. Clara apertou sua mão. Ele gostaria disso. Quando desceram a colina, as primeiras estrelas já pontilhavam o céu. A casa azul de janelas brancas as esperava, iluminada pelas luzes que Clara deixara acesas, um farol chamando a filha de volta para casa. Helena estendeu a toalha xadrez sobre a grama próxima, à margem do rio. O local, agora transformado em uma área de piquenique, estava tranquilo naquela manhã de domingo. Ao longe, as torres da igrejinha de águas claras recortavam o céu azul de setembro. Ricardo chegou carregando uma cesta com frutas, pão caseiro e uma garrafa de vinho local. Desculpe o atraso, disse, inclinando-se para beijar suavemente os lábios de Helena. Os alunos apareceram para revisar a matéria do exame final. Helena sorriu, ainda se acostumando com essa nova dinâmica entre eles, ao mesmo tempo familiar e completamente nova, como retomar uma conversa interrompida décadas atrás. Minha mãe teve uma manhã boa hoje, comentou Helena enquanto arrumava os pratos sobre a toalha. Conseguiu tomar café na varanda
e até brincou com as crianças do seu Antônio que vieram visitar. Ricardo assentiu, o olhar preocupado. Como você está lidando com tudo isso? Helena respirou fundo, observando o fluxo constante do rio, o mesmo rio que havia levado seu pai e, de certa forma, sua infância. Dia após dia. Há momentos em que a raiva volta, sabe? Penso em como teria sido diferente se minha mãe tivesse me contado a verdade desde o início. Mas então lembro que ela estava apenas tentando me proteger, do jeito dela. Ricardo pegou sua mão entrelaçando seus dedos aos dela. Sabe o que mais me impressiona em você? Sua capacidade de perdoar. Helena balançou a cabeça, negando. Não é perdão, Ricardo, é compreensão. Passei tanto tempo cultivando a mágoa que ela se tornou parte de mim. Agora estou apenas deixando ir. Ficaram em silêncio por alguns instantes, observando um casal de garças que pousou na margem oposta do rio. Helena pensou em como a vida era feita de ciclos, de partidas e retornos. Terminei o manuscrito ontem à noite, disse finalmente. Ricardo ergueu as sobrancelhas surpreso. Tão rápido? Você sempre escreveu com facilidade, mas isso... As palavras estavam presas dentro de mim há 30 anos, esperando para sair, explicou Helena. As Águas do Tempo será diferente de tudo que já escrevi. Não é um romance, é uma homenagem. Ela fez uma pausa, servindo o vinho em 2 taças. Clara chorou quando leu. Disse que finalmente sentia que seu pai havia recebido justiça. Uma brisa suave agitou as folhas das árvores próximas, trazendo o aroma doce de frutas maduras. Helena olhou para o céu, tão intensamente azul que quase doía nos olhos. O que você vai fazer quando... Ricardo hesitou sem conseguir completar a frase. Quando minha mãe partir. Helena completou, com uma serenidade que surpreendeu até a ela mesma. Estou pensando em ficar por aqui, pelo menos por um tempo. O rosto de Ricardo se iluminou, mas ele tentou disfarçar a intensidade de sua reação. A antiga casa dos Mendonça está à venda. Fica a apenas 10 minutos de caminhada da escola onde leciono. Helena sorriu, reconhecendo a esperança mal disfarçada em suas palavras. Talvez eu dê uma olhada. Enquanto comiam e conversavam sobre planos futuros, sobre segundas chances e novos começos, Helena pensou no livro que acabara de escrever. Não era apenas a história de seu pai, mas também a história dela mesma, de como as águas do tempo podem levar embora certas coisas, mas também trazer outras de volta. 3 meses depois, Clara partiu serenamente durante o sono em uma noite estrelada de dezembro. Helena estava ao seu lado segurando sua mão. Não houve palavras de despedida. Todas já haviam sido ditas durante aqueles meses preciosos de reaproximação. O funeral foi simples, mas a igreja estava cheia. Parecia que toda Águas Claras havia comparecido para prestar suas últimas homenagens àquela mulher forte que criara sozinha uma filha, carregando o peso de segredos dolorosos, sem jamais se dobrar completamente. Quando todos já haviam partido, Helena permaneceu diante dos túmulos lado a lado, o simbólico de seu pai, e o recém-fechado de sua mãe. Ricardo aguardava pacientemente a alguns metros de distância, respeitando seu momento de despedida. Finalmente juntos novamente, murmurou Helena, colocando um buquê de rosas brancas entre as 2 lápides. Ao se virar, viu Ricardo estendendo a mão para ela. Helena aceitou, sentindo o calor reconfortante de seus dedos entrelaçados aos dela. Juntos caminharam de volta para a cidade, onde as luzes começavam a se acender contra o céu que escurecia. Na pequena livraria da Praça Central, a vitrine exibia exemplares de As Águas do Tempo, com a foto de Helena na contracapa. No interior da loja, em uma mesa especial, havia cópias autografadas e um cartaz anunciando uma sessão de autógrafos com a filha ilustre de Águas Claras. Enquanto passavam em frente à loja, uma jovem saiu correndo e abordou Helena timidamente. Desculpe incomodar, mas eu poderia pegar seu autógrafo? Seu livro me ajudou a entender tantas coisas sobre minha própria família. Helena sorriu, pegando a caneta que a garota lhe oferecia. Qual é o seu nome? Clara, respondeu a menina. Como sua mãe.
Os olhos de Helena se encheram, de lágrimas, mas ela conseguiu assiná-lo com letra firme. Para Clara, que as águas do tempo te tragam sempre de volta para o que realmente importa. Com carinho, Helena Martins. Enquanto se afastavam, Ricardo apertou gentilmente sua mão. Você está bem? Helena olhou para trás uma última vez, vendo a menina entrar feliz na livraria com seu exemplar autografado. Estou em paz, respondeu, e percebeu que pela primeira vez em 30 anos, essa era a mais pura verdade. As cores de setembro haviam dado lugar ao verde intenso do verão, mas Helena sabia que elas voltariam, como tudo na vida. Os ciclos continuariam seu curso, as águas do rio seguiriam seu caminho, as histórias seriam contadas e recontadas, e ela estaria ali, finalmente em casa, pronta para viver as próximas páginas de sua própria história.